Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo Intel Telecom. Vou falar um pouquinho para vocês hoje sobre o novo equipamento AX, que é um ponto de acesso, um roteador. Você pode usar ele com diversas aplicações na sua rede. É um novo equipamento trabalhando com a 6ª geração de Wi-Fi dentro do padrão AX. Então, o equipamento ele tem um grande potencial para ser aplicado aí com redes corporativas e até mesmo redes residenciais, né? Falando um pouquinho de recursos dele, nós temos aqui um nível de processamento bacana. Ele é um equipamento quad-core, ele tem 1 GB de memória RAM, então você dá para fazer alguns recursos, uso de alguns recursos interessantes. Porém, olha só a observação extremamente importante, ele só opera com o RouterOS versão 7, ou seja, a partir desse modelo você tem somente a utilização da versão 7 do RouterOS. Legal, né? Nós temos um armazenamento aí de 128 MB, um storage aí para poder armazenar arquivos e os pacotes de instalação e assim por diante. A compatibilidade dele é até o padrão AX, então quando a gente fala de padrão AX, a gente está falando de classificações como se fosse uma interface 10/100/1/10.000. Então aqui a gente tem a modulação desse equipamento com os data rates equivalentes aos padrões A, M, AC e AX. Ou seja, se você não estiver operando com o AX, estiver operando com o AC, o seu equipamento vai modular em padrão AC. Isso é totalmente relevante, né? Porque em 5 GHz a gente consegue atingir 1.2 gigabits. Ele tem 2 antenas, então ele faz mínimo 2x2 em 5 GHz. O ganho da antena desse equipamento é de 4 dB. Quando a gente fala de ganho de antena, eu ressalto muito isso nos treinamentos, né? O ganho da antena é extremamente relevante. Isso significa que você precisa ter um ganho elevado de antena. Você precisa ter o ganho suficiente para aquela aplicação. Mas a qualidade e o ganho efetivo para cada projeto é extremamente importante, ou seja, você precisa dar muita atenção para o ganho da antena do seu equipamento. No caso de 2 GHz, nós temos aí um pouco menos da metade da capacidade em data rate. Nós também temos 2 antenas, então mínimo 2x2, e também o uso do padrão AX em 2 GHz. O ganho da antena em 2 GHz é um pouquinho menor, pouca coisa menor, o que também tem que ser analisado e calculado, porque dependendo da sua aplicação, a gente tem um diferencial aí em relação à chegada do sinal, ao desgaste do sinal, que a gente chama de atenuação. O quanto o sinal vai se perder em 5 GHz em relação a 2 GHz. Então a gente está falando aqui de padrão da 6ª geração, tanto do 2 quanto do 5 GHz, né? E é um chipset que é extremamente poderoso para essa aplicação. Interfaces de 1 gigabit, 5 interfaces, enfim, né? Toda a classificação aí que não é tão relevante nesse momento do que eu vou falar. E eu vou explicar aqui como é que faz a configuração desse equipamento. Aqui a gente tem o PoE out, ou seja, tem a porta 1, que ele pode fazer o PoE. Então eu posso alimentar esse equipamento via PoE e posso alimentar outro equipamento com a porta PoE out, se eu estiver energizando ele com a fonte, por exemplo, né? Então, nesse caso é a mesma porta que faz o in e o out. Capacidade máxima de 16 watts aproximadamente, né, de potência de saída. Enfim, é um equipamento bem interessante. Vamos lá para os finalmente, né? O que é importante a gente fazer e como fazer de verdade nesse cara. Olha só, eu vou acessar esse cara aqui. Não sei se ele está com a senha padrão, mas vamos descobrir agora. Se ele está resetado, né? Vamos ver. Bom, ele está realmente com a senha padrão, então vamos manter assim, com acesso somente para poder fazer a primeira configuração. Eu vou manter ele exatamente nesse formato. Mas esse equipamento ele depende de uma questão. Aqui em System Packages, a gente tem todos os pacotes desse equipamento, né, dessa versão, que no caso é 7.10, alguns pacotes extras aqui, mas não é o que eu quero mostrar. Eu quero tratar sobre o Wi-Fi Wave 2, que é o pacote pertinente ao equipamento que trata o modelo do padrão AX. Ou seja, para rodar com o equipamento AX na minha rede, nesse modelo em questão, a gente precisa desse pacote. Eu vou até fazer uma brincadeira aqui, desabilitando rapidamente
esse cara e a gente fazendo um teste. Então eu vou dar um reboot, né, nesse cara para ele aplicar a desabilitação, desabilitar esse cara para a gente poder testar e ver o que acontece quando eu acesso o equipamento sem o pacote Wave 2. Agora ele já reiniciou, vamos aplicar. Bom, o pacote Wave 2 está desabilitado. Ele continua instalado, mas ele está desabilitado. Então aqui, quando a gente clica na interface wireless, você pode perceber que eu não tenho nenhuma interface. Então o pacote tem uma ligação direta aí com o kernel, com o sistema operacional, baseado no componente e nos pacotes que são relacionados a essa implementação. Então ele não reconhece as interfaces físicas desse hardware. Então, ok, vamos só para mostrar, né? Eu vou fazer o processo inverso para a gente retomar aqui. Então, eu vou lá em System Packages, habilito novamente esse pacote, dou um reboot e jogo ele para reiniciar novamente. Então, uma vez reiniciando, a gente vai poder ter essa certeza, né, do que é que ele está mostrando para a gente em relação ao reconhecimento do hardware. É importante a gente validar isso, porque no projeto você tem que contemplar, você vai utilizar o padrão AX, você vai utilizar o padrão AC, e que hardware você vai utilizar. No caso do MikroTik, a gente está passando por uma fase de transição, indo para a versão 7, e tudo começa a ser aplicado dentro da versão 7. Então você precisa migrar, óbvio que gradativamente, a sua rede, e avaliando as questões de compatibilidade do seu equipamento. O seu equipamento pode não ter compatibilidade com a versão anterior, ou na versão nova ele já tem algumas características relevantes. Então, restabelecendo aqui a comunicação, eu vou lá na interface wireless e bingo, né? Agora ele reconhece o hardware, a interface de rede. Nesse caso, como a gente trabalha com o pacote voltado ao Wi-Fi Wave 2, que em outros vídeos eu posso explanar isso para vocês sobre essa explicação mais detalhada, a ideia é fazer a configuração do equipamento e mostrar como ela funciona. A gente tem que entender que o conceito de configuração ele muda um pouquinho. Então, vamos lá. Para eu fazer uma configuração num equipamento desse, eu preciso ou posso ter um nome diferenciado com as configurações básicas, como por exemplo o modo de operação. É o modo de operação que é minimamente requerido para você configurar uma interface wireless. Eu vou definir o modo, se ele é AP ou é Station. Você pode perceber que nesse modelo de implementação, a gente perde algumas funcionalidades daqueles modos de operações que existiam na versão 6. Então vamos lá. Esse cara vai trabalhar como AP. Eu vou colocar um SSID aqui chamado Intel. O país, obviamente, tudo isso trata da configuração com o planejamento da sua rede, né? Então eu vou colocar aqui só para a gente configurar com o Brasil, para não ficar sem a configuração. As chains eu vou deixar automático, que trata-se também do planejamento, a gente não vai ficar focando nisso nesse momento. A ideia é somente fazer a configuração standalone diretamente no equipamento, sem falar de controladora, que é outro assunto também interessante, que não tem uma compatibilidade direta, e isso está sendo adequado nessas versões agora que estão sendo disponibilizadas. Então a gente tem aqui uma implementação básica com SSID, com simplesmente a seleção do país. O canal, por exemplo, eu posso selecionar um canal 5180 e efetivamente falar que o meu equipamento vai operar no canal de 5180. Vou falar que a largura de banda vai ser flexível, né? Vamos deixar aí 20, 40, 80, só para a gente entender o que eu vou fazer. E eu vou trabalhar com o padrão AX, ou eu não seleciono o padrão também, tá? Então, tudo vai de encontro ao que você vai aplicar na sua rede. Segurança, eu posso colocar aqui uma definição de que tipo de criptografia eu vou utilizar, WPA2, WPA1, TSK, AES e assim por diante. E vou lá e coloco uma chave de 1 a 8, só para a gente poder ter a rede operando. Então, eu habilito a interface aqui e ele sobe a interface como aguardando comunicação. Então, eu vou pegar do meu dispositivo agora e vou verificar se eu encontro essa rede chamada Intelco para a gente poder validar. Então está aqui, né, no meu celular a rede Intelco e eu vou digitar de 1 a 8 para a gente poder somente mostrar a comunicação aí desse cara. Aqui na aba Registration eu já consigo ver esse cara conectado. Não tem rede, não tem IP, não tem nada efetivamente liberado aqui.
É só para a gente mostrar a conexão física desse cara. E olha que curioso, aqui eu tenho algumas limitações em relação à versão 6. Aqui eu tenho o data rate, que é um data rate com uma negociação muito bacana. Estou falando aqui em 1 gigabit de comunicação em data rate. Então, assim, fisicamente, você vê que é muito simples a configuração, mas é diferente do processo que é feito na versão 6. Então, fique atento a isso para a gente poder entrar numa condição de planejamento. Lá no curso MTC EWE, que é o curso novo, é um curso que é focado em redes Enterprise Wireless, a gente trata esses tipos de configurações. Então, aí a gente fala de planejamento, de sinais de radiofrequência, como é feito o planejamento e o cálculo de uma rede Wi-Fi dentro dos padrões e requisitos. Então segue aí, é só para mostrar para vocês como funciona o conceito aqui da aplicação de interconexão, e eu posso fazer isso também com a outra interface falando de 2 GHz. Então, clicando nela aqui, efetivamente falando, eu vou utilizar o mesmo SSID em telco, vamos supor que a configuração sendo standalone, né? Selecionando aqui o Brasil. Configurações básicas, tá, pessoal? Então, qual é o canal que eu vou operar? Então, eu posso criar canais, configurar o perfil, carregando essas configurações básicas inicialmente, e falando que a minha frequência vai ser... Então, podemos inventar um canal que não opere dentro da frequência que a gente vai utilizar, né? Então, 2.4 também é X, largura de canal posso trabalhar sem considerar planejamento, né? Configurações básicas, tá? Segurança, mesma coisa, tá? Eu vou falar que eu estou trabalhando com WPA2, uma chave 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, para que de forma que o meu BSSID seja reconhecido pela estrutura, eu consiga me comunicar e fazer, por exemplo, um roaming multicanal. Então, se eu tenho aqui essa aplicação de interface, estou conectado na rede Intelco, e eu tenho o mesmo SSID, você percebe que eu desabilitando a interface de 5 GHz, automaticamente eu joguei o equipamento para 2 GHz. Então ele está conectado lá com uma modulação diferente, né? Aí segue a dica, né? Isso tudo vai de encontro ao que nós temos planejado, ou iremos planejar. Então a modulação em 2 GHz é bem menor do que a de 5 GHz. Mas está aí, né? Você viu que é simples o processo de configuração standalone, mas ele precisa ser levado em conta com os conceitos de planejamento. É só para mostrar para vocês a diferença de como é feito dentro desse Access Point. É simples, é prático, mas você tem que saber onde configurar. Participe de um treinamento Enterprise Wireless Engineer, ele é muito interessante, é um módulo avançado, e a gente trata essas configurações em níveis avançados, falando de cálculo, planejamento, dimensionamento e as configurações do dia a dia. Além da certificação oficial que você também leva passando na prova e atingindo os 60% de acertos nessa certificação. Encontro vocês em uma de nossas turmas. Até lá!